E aí, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um programa Ressoar. Você quer saber o que é que vem por aí? Então presta bem atenção, hein? As férias escolares estão a todo vapor e, com isso, precisamos ficar atentos aos perigos e acidentes que podem acontecer com o seu filho. E você vai ver também. No Conexão Social, a empresária Délia Zéfiro compartilha com a gente a sua trajetória inspiradora no empreendedorismo. E já no Ressoar Vida e Saúde, você vai ver dicas benéficas para a sua qualidade de vida. Então fica por aqui, tá? Porque o Ressoar já começou. As férias escolares estão aí. E é nessa hora que o cuidado dos pais deve ficar redobrado para evitar acidentes. Nós convidamos o bombeiro Major Palumbo para dar dicas de como agir nessas horas tão preocupantes. Presta atenção, dá só uma olhada. Olá, eu sou o Major Palumbo. Trabalhei por 28 anos no Corpo de Bombeiros e é um prazer estar aqui no Ressoar para que a gente possa falar a respeito de dicas de segurança. Por causa das férias agora de janeiro, muitos acidentes domésticos acontecem, acidentes em piscinas, em afogamentos nas praias, quadras, parquinhos. E é muito importante você saber o que fazer num momento tão difícil. E para começar essas dicas de segurança aqui no Ressoar, eu queria falar para você, mãe de filhos pequenos, principalmente com dois objetivos. O primeiro, de quedas, aquelas quedas em parquinho, quedas que acontecem de janela, mas o principal nesse momento, quando você aluga casa, são os afogamentos. Tem que tomar muito cuidado. E se você estiver aqui no estado de São Paulo, presta atenção. Você já pode baixar o aplicativo do Corpo de Bombeiros, que vai possibilitar que você tenha o acesso do local e as equipes vão ter ali uma rapidez na chegada. Agora imagine que uma criança caiu na piscina, se afogou num balde, numa piscininha pequenininha, numa banheira. O que você deve fazer? A primeira coisa é que você deve tirar a criança da água. Logo, quando você tira a criança da água, verificar se ela tem algum tipo de movimentos, se ela tem lá, por exemplo, uma reação, se ela chora, se ela tem, por exemplo, algum movimento de respiração que você consegue perceber sempre quando você tem a expansão do tórax. Normalmente uma criança que se afoga, ela não tem esse movimento. O que você deve fazer? Tira ela da água, coloca a criança deitada com o lado direito, liberando o pulmãozinho esquerdo, exatamente para que você tenha a água escorrendo, às vezes pela boca, pelo nariz, e principalmente liberando um dos pulmões. Nesse momento, quando você aciona, por exemplo, o aplicativo do Corpo de Bombeiros, tem aqui, ó, afogamento. Eu já sei onde você está, eu já sei como você pode, por exemplo, proceder até a chegada do socorro. O que você deve fazer? A partir do momento que você acionou pelo telefone 93 em todo o Brasil ou pelo aplicativo, você volta de novo para a criança, no centro do peitinho da criança, você pega seu dedo anelar e médio e começa a fazer uma massagem cardíaca. E você vai fazer isso até a chegada do socorro, que normalmente acontece ali perto de 10 minutos, ou do SAMU, do Corpo de Bombeiros, mas com certeza, se você mantiver esse suporte básico, há grande chance de você poder salvar a vida do seu filho. Tira rápido, aciona, lateraliza, massagem cardíaca e aguarda a chegada do socorro. Um outro problema muito sério que acontece, nós estamos aqui no ambiente onde nós vamos simular para você. Imagine que você tem uma janela, um prédio que você alugou de apartamento, por exemplo, no litoral, e você tem um sofá perto da janela. Pode ter certeza, a criança, nós vamos colocar esse boneco, ela vai querer colocar aqui as suas mãos, se pendurar e, principalmente, ficar observando aquela vista. E, lógico, ela não quer cair, mas no momento que ela se pendura e se projeta, ela tem a possibilidade de colocar a cabeça e a cabeça mais pesada do que o corpo. Ela faz um pêndulo, fazendo com que ela não consiga se segurar e acabe caindo. Pelo amor de Deus, o que você tem que fazer? Tirar o sofá, ver se, por exemplo, o apartamento que você for alugar, ele tem tela na janela e não pode brincar. Criança, você tem que ter diretamente a sua supervisão, porque senão alguma coisa pode acontecer num local que ela não conhece. Meus amigos do Ressoar, muitas vezes as crianças se engasgam sentadas com objetos pequenos, brinquedos, comida. E o que você deve fazer nesse momento? Levanta a criança,
E normalmente uma criança com uma complexão física menor, de 3 até 7 anos, não adianta você ficar de pé. Você precisa ficar de joelhos, colocá-lo de lado e sempre mandando a criança tentar respirar devagar, com o objetivo de ter ar no pulmão e tossir com força. Então estimular isso, fazendo essa tosse para que possa expulsar o objeto. Não dando certo, você pega a sua mão forte, você fecha o dedão, procura bem aqui no final da costela e entre o umbigo a boca do estômago, somente com uma mão, numa criança pequena, faça uma pressão para dentro e para cima, com o objetivo de expulsar, fazer uma pressão no pulmão, o ar residual expulsar o objeto. É normal que isso aconteça dele desengasgar. Se ele não desengasgar, normalmente a criança fica com as mãos, ou uma pessoa, com as mãos no pescoço. Não dando certo, ela desfalece. Nesse momento que acontecer, que ela passe mal e literalmente desmaie, você sempre tem que pedir ajuda. Você já pode imediatamente fazer o uso do telefone 193, do aplicativo do Corpo de Bombeiros, mas é muito importante que você já faça as massagens, já faça as manobras, porque você não pode deixar que a criança entre num quadro desse. Amigos do Ressoar, muitas vezes nas escadas acontecem quedas, escorregou, caiu. O que você deve fazer nessa hora? Tem que ter atenção, porque eu não posso mexer na vítima quando ela tem uma queda, que ela caiu, por exemplo, da escada, caiu da cachoeira. O que a gente deve fazer? Falar com ela. Ei, tudo bem? Fala comigo. Se ela te responder, você simplesmente vai perguntar para ela. Escuta, onde que está doendo? Ela vai te falar. Mas para que eu possa melhorar essa condição, eu tenho que fazer uma movimentação nela de forma a que eu possa segurar a coluna cervical e proceder, por exemplo, a um giro. Por quê? Muitas vezes a pessoa pode estar num local, por exemplo, na rua, num local de corredeira, num local onde ela pode piorar a situação da queda e você precisa movimentá-lo. Sozinho você não consegue fazer, então você precisa sempre da ajuda de alguém para fazer essa movimentação. E lógico, agora checar os sinais vitais, verificar as condições, para que você possa, por exemplo, chamar o socorro e aguardar o socorro, sempre segurando essa vítima sem que ela possa movimentar a coluna cervical. É importante você segurar sempre a cabeça dela, nunca soltar de forma alguma, com o objetivo que você tenha de protegê-la, principalmente a coluna cervical, com o risco de piorar a lesão. Eu tenho que, nesse momento, chamar o socorro. Muitas vezes, se você não conseguir um sinal de celular, você pode, por exemplo, marcar pelo aplicativo do WhatsApp, por exemplo, a localização, segurando, mantendo, por exemplo, a pessoa nesse local e depois alguém saindo até que tenha sinal, para que você chame o socorro e tenha a possibilidade de alguém chegar e logo resgatar essa vítima. Agora, se essa vítima estiver num local de difícil acesso, por exemplo, que ela precise ser removida, lógico que ninguém carrega um colar cervical. Então o que você tem que fazer? Se você tiver, por exemplo, um boné, você pode utilizar um boné como uma forma improvisada só para que você faça uma movimentação na vítima. O boné é uma camiseta, você tem a possibilidade, por exemplo, de que você possa colocar esse boné no pescoço. Eu posso utilizar também uma camiseta com o objetivo que eu faça ali uma amarração no pescoço da vítima e não permita, por exemplo, que ela tenha uma movimentação na coluna cervical. Se eu fizer isso com uma camiseta e também com um boné, eu consigo manter essa vítima com as vias aéreas abertas, eu consigo manter essa pessoa, por exemplo, sem que ela mexa a coluna cervical, dando um nó simples para que você tenha ali, por exemplo, essa imobilização. Não é ideal? Não, mas se você estiver no local sem o socorro, você vai conseguir manter essa pessoa com o pescoço e com as vias aéreas abertas. Amigos do Ressoar, muitas vezes em praias, shoppings, parques, as crianças acabam se perdendo de vista. E olha, posso ser sincero, já tomei conta desses tipos de problemas lá no litoral. Procure imediatamente, rapidamente, os guarda-vidas na praia, polícia, segurança do shopping, parque e não tenha muitos modos.
pode gritar mesmo, porque a tendência é que as pessoas, quando veem que uma criança se perdeu, elas ficam lá perguntando de quem é, onde é que é, se a criança às vezes é pequenininha, né? Então há necessidade aí sim de agir. Não precisa seguir a etiqueta social. Pode gritar, pode ir atrás, porque com certeza seu filho tem que estar por ali. E aciona imediatamente os bombeiros, segurança e a polícia, se necessário. Com certeza a gente tem que estar de olho, porque as crianças são imprevisíveis e elas se perdem com muita rapidez. A gente tem que ter atenção também sempre nos locais, principalmente quando for empinar pipa. Molecada, não vai empinar pipa com cerol. Cerol muitas vezes tem pó de vidro, de ferro. Se encostar na fiação elétrica, você pode tomar um choque. Aqueles 3 fios que a gente tem na parte superior do poste, tem cerca ali de 13.000 volts. Uma criança que estiver empinando pipa de chinelinho, encostar no chão e a linha tiver ali o meio condutor, ele toma um choque e pode morrer. Nunca deixe a criança pegar pipa no poste de energia, porque há chance sim de que ela possa se eletrocutar e a ocorrência fica muito grave. E ressoar, vamos ficar de olho, que agora a gente vai falar sobre dicas de vazamento de gás. Amigos do Ressoar, a gente tem que ter bastante atenção, principalmente com os equipamentos da instalação do botijão de gás. Uma mangueira, ela tem que ter no máximo 1,20 m e com certeza você tem que prestar atenção aqui, ó. Ela tem um prazo de validade descrito na mangueira, aqui ó, 2026, quer dizer que acontecer aqui de ter um prazo de 2022, 2021, tem que trocar essa mangueira. Por quê? Ela perde a flexibilidade, ela não vai fazer ali a função de levar o gás, porque o regulador de pressão também tem um prazo de validade. Ó, olha aqui atrás, ó. Esse daqui também, ele tem um prazo de validade de 5 anos e você pode fazer isso checando no regulador de pressão e na mangueira que você tem instalado na sua casa. Como é que você faz a instalação? É simples. Com o equipamento em dia, você somente conecta o regulador de pressão na válvula do botijão e somente com as mãos você faz o giro. Quando fizer esse giro, você vai perceber que ela tem uma resistência. Depois disso, não precisa bater com chave de fenda, com martelo, nada disso. Somente com as mãos o encaixe e ali você gira a válvula abrindo exatamente para que você tenha o botijão já instalado. Tem que lembrar que essa mangueira tem essa pecinha aqui, ó, chamado abraçadeira. Essa peça precisa estar bem apertada, não pode ser substituída por arame e essa outra extremidade depois é ligada no fogão com uma outra abraçadeira. Agora, se tiver vazamento de gás, eu preciso que você preste atenção, porque é muito perigoso. Não pode ter cheiro de gás, nem um pouquinho, porque senão pode ter uma explosão. Um vazamento de gás pode acontecer na sua casa. O primeiro sinal que você tem é pelo cheiro. Se você sentir cheiro, o que você deve fazer? Abrir as portas e janelas para que você deixe o local muito bem ventilado, fazendo com que as pessoas saiam lá de dentro. E lógico, não pode ter ali nenhum acionamento do interruptor ou algum equipamento elétrico, porque pode acontecer esse efeito. Dá uma olhada. Se a casa estiver fechada e tiver o vazamento de gás, que nós vamos simular aqui, pode acontecer esse vazamento de gás e na hora que você simplesmente faz o acionamento de um tipo de interruptor, acontece a explosão. Aconteceu um vazamento, abre portas e janelas, tira as pessoas de lá e nunca ligue nenhum equipamento elétrico. Pessoal do Ressoar, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que essas dicas possam ajudar num momento tão difícil. A gente sabe que é complicado, molecada em férias, e a gente sabe também que alguns acidentes podem acontecer. Mas fica de olho, essas dicas são importantes. E nunca se esqueça, telefone 193 em todo o Brasil, Corpo de Bombeiros, aplicativo 192 SAMU, 190 Polícia Militar e qualquer problema, conte com a gente, liga pra gente, tá bom? Beijão no coração de vocês, obrigado! Major Palumbo, muito obrigada, viu, por essas dicas tão valiosas. Com certeza você que está nos assistindo agora sabe como agir nesses momentos difíceis, né? A gente faz uma pausa rapidinha, mas fica por aí, porque na volta tem o Conexão Social.
Você sabia que uma pequena ajuda pode fazer a diferença na vida de alguém? No sertão da Bahia, centenas de crianças e adolescentes passam por muitas dificuldades. Mas o projeto Nova Canaã se dedica há anos para mudar essa realidade, oferecendo alimentação, estudos e a perspectiva de um futuro melhor. E eu tô aqui para pedir a sua ajuda. Entre no site r7.com/adote uma criança e faça a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você pode fazer a diferença na vida dessas famílias. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta e agora vamos assistir a mais uma bela entrevista no Conexão Social. Hoje recebemos a empresária Délia Zéfiro. E aí, bora lá? Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Social. É uma alegria tão grande ter você aqui novamente e esse domingo promete, porque a minha convidada de hoje, ela é uma mulher de negócios, só que ela é inspirada pelo propósito de conectar inovação, empreendedorismo e pessoas. Em 2021, foi premiada como a melhor CEO de plataforma de conexão do Brasil. E também foi vencedora do reality Batalha das Startups, do nosso querido amigo Dr. Janguier Diniz. E aqui na Record News, viu? Foi uma honra muito grande ver de perto esse sucesso. E a gente trouxe ela aqui para contar a história que ela tem como empreendedora, como é que ela faz esse trabalho. E agora a gente vai saber sobre a história da One Lady, que é essa plataforma que, claro, fundada pela Délia Zéfiro, que é uma honra muito grande receber você aqui, querida. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, Ionice. Eu que agradeço o convite. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre o universo da One Lady, é um privilégio poder levar para tantas outras pessoas o que a gente tem feito no dia a dia. Sim, a gente fica tão impressionada de ver como as mulheres hoje têm um espaço tão grande, elas estão sabendo aproveitar isso, conectando pessoas, que é o seu caso, né? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, um pouco antes até mesmo da One Lady, mas queria que você falasse sobre sua história um pouco antes de você criar a plataforma, porque quem está em casa precisa saber como é que uma mulher tão linda como essa se dedica hoje a um trabalho tão bacana. A One Lady, ela é resultado, obviamente, de todo esse repertório que eu fui desenvolvendo na minha própria história. Eu venho de uma família de imigrantes que encontrou no Brasil um celeiro perfeito de oportunidades para a gente construir a própria história da família. Minha família veio durante a guerra para o Brasil, na guerra da Europa, e aqui a gente teve uma base muito sólida no sentido de sempre investir muito naquilo que o Brasil tinha de melhor a oferecer, e principalmente investir em conhecimento. Eu falo que eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me incentivaram sempre a estudar muito. E essa foi a base para que eu, muito jovem, acho que com 13 anos de idade, eu falo que eu já sabia o que eu queria ser da vida. Em algum momento eu vi uma revista com uma mulher usando um taier preto, devia ser alguma executiva de alguma multinacional, e falei, não, é isso que eu quero. E foi dentro dessa linha que eu vislumbrei que eu queria estudar a ciência da computação, numa época que raramente falava-se, né, do curso de ciência da computação. Fui fazer uma especialização internacional em gestão de negócio, usando a tecnologia da informação como base, e aí me tornei uma executiva de multinacional desse mercado de tecnologia. Então fui trabalhar em empresas, principalmente nos Estados Unidos, e aí foi naquele movimento de aprender mais sobre o mundo da inovação, o que acontece no Vale do Silício, que em 2015
2013 eu fui contratada por uma empresa do Vale do Silício e aí comecei a compartilhar a minha vida entre São Paulo e São Francisco e ali começou a vir todo um despertar de consciência e de possibilidades de ter um projeto que unia toda essa visão que a gente tem, trazer tecnologia como base para a gente trabalhar por um propósito e poder causar impacto positivo, no nosso caso, no universo feminino. E quando você fala da plataforma, do projeto, eu queria que você contasse mais para as pessoas, para quem não conhece, como é que você criou. Você já falou que você foi inspirada. Quem passa pelo Vale do Silício sai de lá cheio de ideias, e aqui no Brasil com tantas oportunidades, e você logo trouxe isso para cá e adaptou, porque aqui a gente adapta muita coisa e funciona muito bem. Mas eu queria que você falasse assim, como surgiu a ideia, como vocês criaram, o início e como hoje você faz esse trabalho, porque para a gente divulgar isso, até para que a partir de hoje muita gente vai para lá, porque às vezes tem gente que não sabe e que está precisando exatamente disso, né? Você sabe que aquele momento inicial que deu o primeiro clique, eu estava em São Francisco, no museu, numa festa de celebração pelos resultados do ano que a gente estava realizando, e enquanto eu estava na porta do museu, saindo da festa, passou uma pessoa e elogiou meu vestido, e eu comentei, made in Brazil, feito no Brasil. Passou uma outra pessoa, elogiou o sapato, e eu, feito no Brasil, elogiou a joia, feito no Brasil. E aí o fundador da empresa, que era uma empresa que estava se preparando já para ser listada na Bolsa, comentou comigo num tom de brincadeira. Falou, Délia, eu acho que você não devia ficar nessa vida de levar tecnologia dos Estados Unidos para vender no Brasil e talvez começar a trazer os produtos do Brasil para vender aqui. E ali a gente percebeu a dificuldade que eram para essas designers brasileiras levarem esses produtos que é de uma qualidade ímpar diretamente para as consumidoras, porque você envolve várias questões, desde a questão do canal de vendas online, questão de cálculo de tributo para quem está comprando, logística internacional, logística reversa. Então aquele foi o primeiro momento. E esses encontros acontecem semanalmente? Como é que vocês se estruturam? Porque para elas se conectarem, entre elas, é claro, elas fazem muitos negócios, mas também elas aprendem, né? Como é que é feito esse trabalho lá? A visão que a gente tem é de que as pessoas compram online, mas elas desejam viver experiências presenciais. E aí vem o que a gente acredita no dia a dia do que a gente vive, que as mulheres cada vez mais estão buscando viver experiências, se conectarem com outras mulheres dentro de um universo com uma narrativa feminina. Então, as experiências da OneLady, as experiências presenciais, que a gente carinhosamente chama de Female Experience. São edições onde cada edição é feita de uma forma muito singular, então raramente a gente tem uma edição que vai ser idêntica à outra. E o que eu acho interessante, desde que eu te conheci, e que acho que todos que te conhecem vão concordar comigo, é a facilidade que você tem em conectar as pessoas, né? É um dom. O networking, ele é muito natural, porque de uma forma simpática que você tem de apresentar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem como se fosse sua amiga já há muitos anos, que foi o que aconteceu com a gente, né? E isso é um princípio muito bacana. Eu queria que você falasse sobre ele, porque, além de tudo, faz parte hoje da inteligência emocional, a gente saber se conectar, a gente fazer essas conexões que durem, né? Antes da gente falar um pouco mais aí sobre os encontros. É muito interessante essa sua fala, porque eu acredito que cada pessoa tem as suas habilidades. Algumas são habilidades que fluem com mais natureza, outras a gente precisa se dedicar mais para desenvolver, né? Você, por exemplo, tem uma habilidade
maravilhosa de estar gerando conteúdo na TV. Eu ainda estou numa jornada de aprendizado, ainda fico nervosa, ainda fico quase chorando aqui professora. de tanta emoção. Mas o fato é que realmente eu sempre tive como uma característica assim, muito forte esta... Eu não vou nem chamar de habilidade, a alegria de conectar pessoas. Então vinha um cliente muitas vezes de algum projeto que queria conhecer um outro cliente meu que tinha um projeto similar. A alegria que eu sentia quando eu colocava essas duas pessoas juntas, se conectando, então eu comecei a receber muito retorno de outras pessoas sobre essa minha habilidade de conectar pessoas. Isso foi chamando a minha atenção e aí obviamente comecei a investir mais no autoconhecimento, em aprender melhor como fazer isso, mas para mim a base está muito ligado em como a gente se sente quando a gente faz algo. Então eu me sinto num estado de plenitude quando eu conecto duas pessoas. A gente brinca às vezes na One Lady que a gente está virando quase que um Tinder das mulheres, né? Porque a gente faz os matches, a gente está desenvolvendo um algoritmo para fazer isso de forma automatizada, mas a alegria que eu sinto quando de forma muito genuína eu identifico duas pessoas ou duas mulheres que fazem sentido elas se conectarem por qualquer que seja a razão, ou uma troca de vivência, ou um negócio que elas podem fazer juntas, isso me leva para um lugar assim de muita certeza de que eu estou cumprindo com o meu propósito. Isso que você faz de verdade é uma missão e esse carinho, você vê que antes de ser um negócio, antes de ser uma prestação de serviço ou algo assim, você está de verdade querendo servir. E o principal, né, na hora da gente fazer networking, a coisa principal é o servir. Quer dizer, você está ali no princípio e por isso que dá super certo. Olha, mas aí você tocou num assunto mágico, né? Porque o que é empreender? Na minha opinião, né? Empreender nada mais é do que servir ao próximo. Inclusive, quando a gente vai fazer o tal do pitch de investidor, né, a gente olha muito para um problema real. Qual é o grupo de pessoas ou mercado que a gente tem, que tem aquele problema e como é que nós estamos criando uma solução para aquele problema. Se você traduzir isso de uma forma muito simplificada, você está a serviço de resolver um problema de um grupo de pessoas. Então isso é empreender, é você servir, é você sair do seu próprio lugar e ir para o lugar onde você vai gerar resultado ou impacto positivo para outras pessoas, né? Sim, e nada mais é um network do que servir. Às vezes as pessoas se conectam muito e às vezes não é nem que ela é por interesse, mas ela não sabe fazer e de cara já parece que é um interesse. Que no final todos têm interesses, mas o principal vai ser esse de servir. Então, conectando mulheres, fazendo com que elas se sintam especiais, investindo no desenvolvimento tanto pessoal quanto humano, porque cada viagem dessa, cada encontro desse, a pessoa não sai mais a mesma, né, Délia? Concordo. Imagina que você encontra pessoas que têm um tesouro de conhecimento e que você tem esse contato. E agora esse saber foi transferido, foi compartilhado. Então você tem agora uma mulher melhor, você tem uma mulher com uma estrutura emocional ampliada, ela agora sabe como fazer e como responder e como se posicionar. Então você está fazendo um trabalho extraordinário, por isso que eu fiz questão de trazer você. E eu queria que você falasse mais como é feito esse trabalho lá e os encontros, quem pode participar, porque eu acho que as pessoas estão com água na boca agora, né? Bom, você sabe que o desejo que a gente tem é de conseguir criar escala e volume para receber todas as pessoas, né? Independente do universo que essa pessoa tá. Então, primeira coisa, nos acompanhar na mídia social, e aí para quem está em casa nos acompanhando, o One Lady, ONELADY oficial, é o nosso perfil no Instagram. Por ali a gente anuncia todas as edições e no próprio site, onelady.com, que é a nossa plataforma global, as mulheres conseguem deixar seu e-mail cadastrado para receber notícias de todos os encontros que a gente tem.
Maravilhoso. Agora, você foi premiada como a CEO mais importante, vamos dizer assim, e que eu tenho muito orgulho de dizer. E eu queria que você falasse como é que você se sente com essa representando, né, as mulheres com essa premiação. É muito interessante, né, porque eu fiz esporte a minha vida inteira. E aí a gente às vezes tem muito esse sentimento, né, de chegar no final do campeonato. E quando o Instituto Inglês entrou em contato dizendo que eu tinha sido indicada para concorrer como uma das principais CEOs de plataforma digital aqui do Brasil, nossa, ali para mim já foi como se eu estivesse ganhando um campeonato. Eu falei, gente, o trabalho que a gente está fazendo está dando visibilidade. Mas no momento que eu recebi lá o e-mail, né, oficializando, e o inglês ele tende a ser mais formal, Sim. Me deu um senso de responsabilidade, e aí eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu acredito, no sentido de que nós estamos em condições muito privilegiadas, e aí eu acredito que nós temos a responsabilidade, de alguma forma, de devolver para a humanidade, de devolver para a sociedade parte do que a gente, por alguma razão, recebeu, e devolver como? Com ações práticas. Então, quando eu olho para o OneLady, eu sinto assim, essa responsabilidade de tudo aquilo que eu recebi na vida, seja através do conhecimento, estudando, ou trabalhando em outros mercados, ou tendo acesso a tecnologias inovadoras. É como se eu tivesse a responsabilidade de traduzir com uma ação prática, que é a OneLady, isso, mas não apenas traduzir, é que isso seja um movimento que possa impactar a vida de outras pessoas também. Então, isso é muito bacana, né? É aquele frio na barriga gostoso, sabe? E aí também vocês participaram da Batalha das Startups, e que também foi muito bacana esse projeto que a gente tem que parabenizar, né? Aí, o idealizador dele e as pessoas que participaram, foram muitas startups, muitas empresas ali, e você foi a vencedora. Eu fiquei muito feliz. Eu não encontrei ainda o Dr. Janguier, mas eu quero parabenizar, eu acho que foi a escolha perfeita. Parabéns para eles e muito mais para você, viu? Queria que você falasse também, já que você está falando da representatividade, né, das mulheres, foi lá uma grande representação nossa. Queria que você falasse também da emoção de ter sido a vencedora. Bom, primeiro, a visão realmente, né, do reality show de ter um segmento dedicado a negócios que trabalham em prol do universo feminino, né, que é o segmento que a gente chama de Fintech. Então, tem uma longa jornada aí, né, do primeiro episódio até o último episódio. Agora, esse ano, nós gravamos o reality show A Batalha dos Investidores, do qual o Janguier se tornou sócio, né, da gente, entrando para o projeto para ajudar a acelerar todo esse tema do empreendedorismo feminino no Brasil. Mas esse mercado, né, das fintechs, e para quem está nos acompanhando, o que é fintech, né? É um segmento que usa da tecnologia para oferecer produtos e serviços para o universo feminino. E esse mercado é um mercado tão importante que a previsão até 2026 é que ele movimente 60 bilhões de dólares em todo o mundo. Muito bom, Délia. Agora, eu queria que você... Na realidade, nós vivemos a era digital, não é de agora, mas ainda tem pessoas que não estão conectadas nesse universo. E eu queria que você desse algumas dicas aqui, como a gente usar a era digital a nosso favor, para escalar o negócio, para se posicionar, enfim. Você falou a palavra mágica, escalar. O digital é um canal que cada dia pega mais força, e ele é o principal canal quando a gente pensa em escalar, tanto o modelo de negócio, como uma ideia, como um conteúdo, né? Então a gente trabalha muito com essa visão de pensar de forma megalomaníaca, como eu falo, pensar grande, mas aí executando e testando de forma pequena, né, o que a gente chama do mínimo projeto possível de ser testado. E quando a gente testa
e tem certeza, entre aspas, né? Porque a gente não tem certeza de nada e o digital traz uma velocidade de transformação muito grande, mas quando a gente testa, o digital passa a ser o melhor canal para a gente dar velocidade e escala para aquilo que está funcionando. Então, para nós, por exemplo, vou te dar um exemplo pequeno, tá? Quantas e quantas vezes a gente faz uma edição da nossa Female Experience para um grupo de 60, 70 mulheres, mas a gente conecta aquele momento com um volume muito maior de mulheres. Agora, recentemente mesmo, nós tivemos uma edição para apenas 35 mulheres. Tudo foi desenhado para receber 35 mulheres e nós conseguimos engajar 25 mulheres naquela ação. Como? Usando o dígito, usando o canal digital, seja através de mídia social, ou mesmo outros canais que a gente tem. Então, o dígito, ele é uma força, né? Obviamente que o tempo todo você precisa conversar a respeito. Tem uma frase que eu amo, que aí não é nem do dígito, é de tecnologia, mas falando-se sobre tecnologia de drone, né? Como a tecnologia começou, que foi durante um período de guerra, e o quanto ela se desenvolveu, e hoje a gente tem um projeto dos drones, que a pessoa está tendo uma parada cardíaca e chama, e o drone traz o primeiro socorro e ajuda a salvar uma vida. Ao ser perguntado sobre a tecnologia para um tecnólogo, ele comenta: a tecnologia, ela não é nem má, nem boa, mas ela também não é neutra. Então, quando a gente entende que o digital é uma tecnologia que pode nos ajudar a impactar tanto de forma positiva quanto de forma negativa, a gente entende o poder que a gente tem na mão mesmo, né? Sim. É extraordinário, né? Nossa, eu sou apaixonada, né? Também. Então... E quantas coisas que a gente já conseguiu, né, fazer por conta da tecnologia. Imagina você hoje ser operada por um médico que está lá na Suíça, né? Então, de lá ele dá comandos e usar a tecnologia para fazer uma cirurgia, né? Que é muito... Não, vamos pegar o universo da One Lady. Imagina uma mulher que está em Paris e nunca veio para o Brasil, poder ter acesso a uma designer brasileira que no ateliê dela produz, por exemplo, uma joia e poder, através da tecnologia, não apenas conhecer a designer, comprar o produto dela, pagar com cartão de crédito, ter todo um cálculo automatizado para aquele produto sair lá do estoque daquela designer e ser entregue na porta da casa dela. A gente tem um histórico, por exemplo, de mulheres em Nova York que fizeram uma compra às 10 horas da manhã, no outro dia, 8 horas da manhã, a caixa estava na porta da casa dela. Então, isso tudo só é possível através do uso da tecnologia. Muito bom. Maravilhoso, né? Agora eu queria que você falasse como a mulher pode hoje iniciar uma vida empreendedora. Na verdade, colocar isso em prática, porque acho que todas nós temos uma empreendedora aqui. Eu acho que só de ser mãe, dona de casa, cuidar de uma série de coisas, mas como ela pode hoje empreender nos negócios? Eu, em épocas passadas, falaria para ela deixar de ter medo e fazer o que é possível fazer. Hoje eu já mudei a minha fala. Eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque eu tô passando por várias situações como empreendedora que eu fico morrendo de medo, né? Agora a gente já começou a discutir, por exemplo, a nossa rodada de captação Série A e aquilo me dá um medo. Eu falo, não, eu vou com medo mesmo, porque esse é o movimento. Então, acho que a primeira dica que eu daria como empreendedora, tá com medo? Vai com medo mesmo, encara. Pior cenário, você vai aprender. Né, que eu acho que já é uma mudança de mentalidade muito grande. É a gente sair de uma mentalidade do erro e ir para essa mentalidade do aprendizado contínuo. Então, eu penso e posso pensar grande, porque eu mesmo esforço para pensar pequeno é para pensar grande, e aí eu começo a fazer o que é possível fazer. Eu falo que o segredo dos grandes negócios é, primeiro, pensar grande e, segundo, todos os dias, de segunda a segunda, você acordar cedo e você fazer o que é possível fazer hoje. E tem dia que não é possível fazer muita coisa e tá tudo bem.
E tem dias que você faz um monte e tá tudo certo, tá tudo lindo. E tem dias que você faz um monte, mas nem tudo dá certo. E aí você aprendeu o que não dá certo. Então acho que desenvolver esta mentalidade é fundamental, principalmente quando você pensa em ter um negócio que é acelerado por bases tecnológicas. E só tem uma forma de você acelerar esse seu processo de aprendizado, é estando com quem já trilhou esse caminho. Então, quando a gente fala de estar com outras pessoas ou com outras mulheres que já têm todo esse repertório, né, que já vivenciaram tudo isso é uma premissa para que a gente possa uma estar ensinando a outra e acelerar mesmo o processo. E estar num ambiente como esse, além de você, claro, ter toda uma energia ali, positiva, porque quem está empreendendo tem essa mentalidade. Você vai aprender, você vai ver bons exemplos. Eu acredito que você deve levar pessoas extraordinárias lá. Eu não participei ainda, vou ter a alegria de participar, mas você deve levar palestrantes. Eu não sei como é que é a inspiração que vocês levam, mas eu tenho certeza que quem participa de um encontro desses sai de lá, no mínimo, inspirada, não é verdade? É fantástico. E aí você trouxe uma questão também, porque numa visão mais tradicional, a gente tem sempre pessoas no palco, né? E na One Lady, esse ano a gente está preparando uma grande festa com premiação e tudo mais, mas na One Lady a gente também tem uma cultura que o palco é para todas. Então, mesmo quando a gente tem uma personalidade com um repertório riquíssimo, quando a gente traz para essas experiências, a gente traz uma relação muito de igual para igual, porque eu acho que é nesta relação de igual para igual que a gente percebe que mesmo quem chegou lá passou por desafios que às vezes são os mesmos desafios que a gente está passando hoje, né? Eu falo que qual é o valor do zero? Muitas pessoas me respondem, zero não vale nada. Eu falo, então qual é a diferença do 10 para o 1000? É só uma questão de escala. Sim. Então quando você está numa relação próxima com quem está fazendo história, mais uma vez você se aproxima desse sentimento de que é possível você também fazer. Sim. E desenvolver, né? Eu acho que o desenvolver é tudo. Que foi o que você fez quando você falou, quero fazer, então eu vou estudar mais sobre isso, vou me conectar com mais pessoas que vivem isso e olha a realidade hoje, né? Olha a diferença que você tem feito aí. Eu queria te parabenizar mais uma vez, obrigada. Queria te agradecer pelo carinho, pela atenção aqui com o nosso programa, por aceitar o nosso convite e queria que você deixasse uma mensagem, aquela do seu coração, que você carrega, todos nós carregamos uma, e queria que você deixasse para as mulheres que nos assistem agora. Eu não sei se eu te falei, mas mais de 80% aqui da nossa audiência são mulheres, nessa fase de mulheres que já estão bem resolvidas, que já querem crescer nas suas vidas, ou nos negócios, ou pessoalmente. Então, o programa é seu. Bom, eu vou falar a frase que me veio agora no coração, que é a mesma frase que eu fechei o reality show. Eu sou encantada com o conto Alice no País das Maravilhas e tem especificamente uma passagem do livro que marca muito a minha própria história, que é o momento numa encruzilhada que Alice pergunta para o seu gato, seu gato, qual caminho eu devo percorrer, o da direita ou da esquerda? E o seu gato pergunta, dona Alice, onde é que a senhora quer chegar? E ela fala, não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é um bom caminho. Então saiba onde você quer chegar, porque o universo ele vai fluir para te dar a oportunidade de você ter atitudes e chegar naquele lugar. Maravilhoso. A gente está iniciando um novo ano, a gente tem aí perspectivas, não é, Délia, boas, a gente sempre tem que pensar no melhor. Acho que esse é o objetivo aqui do nosso programa, inspirar você aí em casa, a cada dia ser uma pessoa melhor, porque você já é uma pessoa extraordinária, mas a gente tem que superar, né? Todos os dias a gente tem um desafio novo. E é claro que, partindo disso que você falou, é muito importante a gente fazer os nossos planos, a gente saber o que a gente quer, porque senão qualquer coisa serve. E às vezes também você perde o seu tempo de qualquer forma, porque ele vai passar de qualquer jeito.
né? Hoje em dia as pessoas se distraem muito e eu vejo que um inimigo muito grande nosso são as distrações. A gente compete ali o nosso tempo com muita coisa e que no final do dia, quando a gente vai ver, às vezes nem são coisas produtivas, né? Então, esse conselho que você deu é para a vida, é para todos nós, porque às vezes a gente não faz os nossos planos, a gente não sabe o que a gente quer. A mulher, ela tem a atenção dela muito dividida, porque mulher, essa coisa que mulher é multitarefa, não é que a gente é que a gente precisa, muitas vezes, não é? Você se divide muito e ainda você tem que cuidar de você. Então, esse é um conselho maravilhoso que eu fiquei muito grata e quero mais uma vez aqui te agradecer e queria que você deixasse seus contatos, como é que as pessoas te encontram. Você já falou aí do site, mas o seu Instagram e tudo mais, para que as pessoas então te procurem, as empreendedoras, as que querem empreender. É uma oportunidade muito bacana de conhecer esse trabalho e mudar a vida, né? Ai, obrigada. Bom, mídia social, o Instagram é um principal canal de comunicação que nós temos. Então, pelo Instagram da One Lady Oficial, as mulheres conseguem rapidamente se conectar. A gente responde a todas que entram em contato com a gente. E o meu Instagram pessoal também, aquelas que tiverem interesse, inclusive, em receberem uma mentoria mais personalizada ou terem acesso a todo o conteúdo que a gente gera destinado a essas mulheres. Délia Zefiro, não tem oficial, já ia falar oficial. Como eu falei, o ano é novo, tudo é novo. Então, nós precisamos fazer nossa parte, né? Então, eu quero desejar que vocês peguem todos os conselhos e que isso faça muita diferença na sua vida, mulher e homem que nos assiste aqui. Então, siga a Délia, siga a One Lady, siga o programa Ressoar, me siga também. A gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdos como esse, transformador, porque o que a gente quer é que a sua vida seja impactada, claro, de forma muito positiva. Um grande abraço para você, um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Délia, por compartilhar aí tanto conhecimento com a gente. Gostei demais. Se você também curtiu, pode rever, tá lá no nosso canal do YouTube. Chegou o Ressoar Vida e Saúde, sempre trazendo aí muita informação para melhorar o seu bem-estar. Então, confere aí. Olá pessoal, eu sou o Dr. Alfio Borg Neto, sou médico nutrólogo. Estou aqui hoje no programa Ressoar Vida e Saúde para falar com vocês sobre a alimentação na infância, principalmente durante as férias. E aí, meus queridos? Existe realmente o paladar infantil? Durante as férias, a criança ela pode comer tudo, ela pode exagerar nos doces, nos pães, na casa da vovó. Como manter a energia de uma criança durante as férias? Esses são os pontos interessantes que a gente pode conversar um pouquinho aqui hoje e espero poder esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, gente, não existe paladar infantil, tá? O que existe é um paladar mal acostumado, um paladar voltado a doces, mas que isso não é exclusivo de criança. Isso é para qualquer pessoa. Por quê? Quando a gente ingere excesso de carboidrato, isso vai estimular o centro do prazer do nosso cérebro, que é o sistema hedônico. E aí vem uma alimentação de difícil controle relacionada a doces e carboidratos. Então não existe paladar infantil. O que existe muitas vezes é uma família sapeca que acaba oferecendo produtos de má qualidade para a criança. Então vamos tirar isso de lado. Agora, quando a gente fala das férias, a criança pode comer de tudo? Claro que não. A gente sempre tem que tentar manter a rotina, café da manhã equilibrado, com bastante fibra, com frutas. E aí como eu vou gerar interesse nessas crianças? Porque eu sei, muitas vezes a criança ela tem uma predisposição por produtos coloridos, produtos açucarados, produtos muito doces. O que a gente pode usar como estratégia para poder ajudar nessa questão? Podemos pegar as frutas, gente, e cortar, fazer cortes em formato de estrelinha, em formato de carrinho. Inclusive na internet existem formas para você poder cortar a fruta. A própria carambola, quando a gente corta ela, já fica um formato de estrela, né? Então você pode cortar as frutas, colocar em espetinhos para ficar de uma maneira mais lúdica. Então tudo, voltando a reforçar, tudo que é mais colorido é mais interessante para uma criança.
pensar em confeccionar picolés, tanto com água de coco, como água normal, como iogurte desnatado, e colocar para congelar e oferecer para a criança. Aí, a criança pode ficar sem bolo durante as férias, não pode comer bolo, pão. Não, ela pode, mas vamos tentar errar o menos possível. E como a gente pode fazer isso? Vamos tentar trocar a farinha de trigo por uma farinha mais integral, uma farinha mais rica em fibra. Vamos tentar pegar o pão branco e colocar um pão integral para essa criança se alimentar. Quando a gente fala de fibra, por que a fibra é tão importante? Ela ajuda na saciedade, ela ajuda no controle do açúcar também da criança, tá, gente? Inclusive, existem muitos casos aí de obesidade, de síndrome metabólica, de gordura no fígado, de colesterol alto em criança hoje no Brasil, tá? Isso é bem comum. Mas vamos voltar a falar de fibra. Como que eu vou calcular a ingesta de fibra de uma criança? Geralmente a gente vai pegar a idade dessa criança e vai somar mais 5, ou seja, 5 gramas de fibra. Por exemplo, se uma criança tem 10 anos, ela vai somar mais 5, vai ser 15 gramas de fibra, certo? E vamos falar então da alimentação equilibrada. Pensar que quando a gente fala de carboidratos, existem carboidratos simples e complexos. Carboidratos complexos como mandioca, como batata doce, arroz integral, eles mantêm uma saciedade durante um maior tempo. Então por isso que é tão interessante o carboidrato complexo. Falando de proteínas agora, a proteína ela tem uma digestibilidade mais lenta, então ela aumenta a saciedade. Como ela demora muito tempo para ser digerida, o nosso próprio organismo gasta muito mais energia também para absorver uma proteína. Então isso faz com que a criança tenha mais saciedade e isso perdure por mais tempo. Gorduras, pensar também em ácidos graxos essenciais, por exemplo, ingerir linhaça, peixes de água fria, por exemplo, a sardinha, o salmão, que também são ricos em ômega 3. E acho que essas são as principais dicas. Uma dica muito interessante antes de acabar esse vídeo, gente. Vocês sabiam que para uma criança perder peso, o máximo que você pode deixar ela mexendo no celular, tablet, ou seja lá o que for, são 2 horas. A partir disso pode ser maléfico e inclusive gerar ganho de peso na criança. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram minhas dicas. Eu sou o Dr. Alfio Borg Neto e encontro vocês. Até a próxima! E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube, beleza? Siga também as nossas redes sociais para não perder as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Augusto Cury: uma pessoa inteligente aprende com os erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Bacana, não é? Muito obrigada, meu povo, pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá?